Código de Processo Penal, capítulo 6, das medidas assecuratórias. Artigo 25. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Artigo 26. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecer a denúncia ou queixa. Artigo 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Artigo 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Artigo 130. O sequestro poderá ainda ser embargado 1. Pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. 2. Pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquiridos de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão desses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Artigo 131. O sequestro será levantado 1. Se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contados da data em que ficar concluída a diligência. 2. Se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74, inciso 2º, a linha B, segunda parte do Código Penal. 3. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. Artigo 132. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 desse livro. Artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Artigo 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal, que ensejou a constrição do bem, terá prioridade na sua utilização. Novamente, parágrafo 1º. O órgão de segurança pública, participante das ações de investigação ou repressão da infração penal, que ensejou a constrição do bem, terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput desse artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito
ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Artigo 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Artigo 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis. Parágrafo 1º. A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio. Parágrafo 2º. O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo. Parágrafo 3º. O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade se lhe parecer excessivo ou deficiente. Parágrafo 4º. O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade. Parágrafo 5º. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória. Parágrafo 6º. Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. Artigo 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, no prazo de 15 dias, não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou possuir bens de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Parágrafo 1º. Se estes bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 120. Parágrafo 2º. Das rendas dos móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. Artigo 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado. Artigo 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. Artigo 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. Artigo 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido
ou julgada extinta a punibilidade. Artigo 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Novamente, artigo 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Artigo 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível. Artigo 63. Artigo 144. Os interessados ou, nos casos do artigo 142, o Ministério Público poderão requerer ao juízo cível contra o responsável civil as medidas previstas nos artigos 134, 136 e 137. Artigo 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 1º. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançando o valor estipulado pela administração judicial, será realizado um novo leilão em até 10 dias contados da data do primeiro, podendo os bens ser alienados pelo valor não inferior a 80% do valor estipulado na avaliação judicial. Parágrafo 3º. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo, até a decisão final do processo, procedendo-se a sua conversão em renda para a União, Estado ou DF, no caso de condenação ou no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4º. Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juiz determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Parágrafo 5º. No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenar à autoridade de trânsito ou ao órgão equivalente de registro e controle de expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6º. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Capítulo 7 do incidente de falsidade. Artigo 145. Arguida por escrito a falsidade de documento constante nos autos, o juiz observará o seguinte processo: 1. Mandará autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária que, no prazo de 48 horas, oferecerá a resposta. 2. Assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes para a prova de suas alegações. 3. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. 4. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Artigo 146. A arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais. Artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Artigo 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo ulterior, processo penal ou civil. Capítulo 8 da insanidade mental do acusado. Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público,
do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Parágrafo 2º. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo se já iniciada a ação penal, salvo quando as diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Artigo 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar. Parágrafo 1º. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame. Artigo 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Artigo 152. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso, até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Parágrafo 1º. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. O processo retomará o seu curso, desde que restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Artigo 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Artigo 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no artigo 682. Constituição Federal, título 3, da Organização do Estado. Capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2. Da União.
Artigo 20. São bens da União: 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à Unidade Ambiental Federal e as referidas no artigo 26, inciso 2º. 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da Zona Econômica Exclusiva. 6. O mar territorial. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou de gás natural, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União: 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura portuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais
ou que transponham os limites de estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programa de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. 1. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 26. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Legislar sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5. Legislar sobre serviço postal. 6. Legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7. Legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8. Legislar sobre o comércio exterior e interestadual. 9. Legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10. Legislar sobre regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Legislar sobre trânsito e transporte. 12. Legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Legislar sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Legislar sobre populações indígenas. 15. Legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego,
e condições para o exercício de profissões. 17. Legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. 18. Legislar sobre o sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19. Legislar sobre sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20. Legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21. Legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e do Corpo de Bombeiros militares. 22. Legislar sobre competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais. Artigo 23. Legislar sobre Seguridade Social. 24. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 25. Legislar sobre registros públicos. 26. Legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Inciso 28. Legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29. Legislar sobre propaganda comercial. 30. Legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras e outros valores de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento.
3. Juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Bem-vindos ao Direito para Todos, ponto 01. Hoje vamos fazer a leitura da Lei 8429 de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Parágrafo único revogado. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11 dessa lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade, disciplinado nessa lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Novamente, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da União direta, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no artigo 5º desse artigo. Parágrafo 5º desse artigo.
Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venham a ser imputados à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Parágrafo 2º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 4º revogado, artigo 5º revogado, artigo 6º revogado, artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Parágrafo único revogado. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º-A. A responsabilidade sancionatória de que trata o artigo 8º dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de difusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Artigo 9º. Capítulo 2 dos atos de improbidade administrativa, seção 1, dos atos de improbidade administrativa que importam o enriquecimento ilícito.
Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei e, notadamente, inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Inciso 2º. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Inciso 3º. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviços por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. Utilizar, de obra ou serviço particular, qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Inciso 7º. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de encargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Inciso 8º. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar de qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei.